Já passamos do ponto ao assassinar líderes nacionais em guerras. O assassinato seletivo, por Israel, do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, reacendeu uma questão amplamente evitada na era moderna. Semanas antes, forças americanas removeram Nicolás Maduro do poder na Venezuela. Existem precedentes históricos. Forças soviéticas mataram o presidente afegão Hafizullah Amin em 1979. Tropas brasileiras mataram o presidente paraguaio Francisco Solano Lopes em 1870. O rei da Suécia, Gustavo Adolfo, morreu lutando contra forças imperiais em 1632. Mas a maioria desses casos ocorreu décadas ou séculos antes da ordem internacional baseada em regras que surgiu após 1945. Por que esses assassinatos seletivos não são mais comuns hoje em dia? Eliminar os líderes de países é uma ferramenta eficaz que deveria ser utilizada, ou uma escalada perigosa que ameaça a ordem baseada em regras. Tudo bem, agora vamos analisar esse conceito. Vocês conheceram os convidados, agradeço a presença. Cada um terá 30 segundos para responder a primeira pergunta com um sinal sonoro. Depois aprofundaremos. Seguiremos a ordem. Vamos começar, Dan, sobre isso. O assassinato de Ali Khamenei ultrapassou o limite ou ele era um alvo legítimo? Você pode argumentar ambos os lados. Ultrapassou o limite, pois há um tabu contra matar líderes estrangeiros, quase independente da situação. Esse tabu parece mais prático do que moral, pois quem manda matar outro líder, pelo simples princípio da reciprocidade, pode acabar enfrentando uma tentativa de assassinato contra si mesmo. Então, isso é claro. No entanto, acho que, mesmo que seja uma regra, é uma regra que pode ter exceções. O exemplo óbvio de alguém que corre o risco de perder o argumento imediatamente ao dobrar a sua permissão é Hitler. Você não pode ser contra assassinatos e, ao mesmo tempo, aprovar a morte de Hitler. E acho que a maioria de nós não lamentaria esse desfecho. Então, a pergunta passa a ser... A pergunta vira o assassinato a próxima de Khamenei pergunta. realmente atingiu o objetivo de mudar a natureza do Irã? E temo que vimos que não. Tudo certo. Vamos nos aprofundar, Dan. Agora precisamos avançar. John, o que você diz sobre isso? Minha resposta inicial é depende. E no caso do líder supremo Ali Khamenei, não acho que um chamado chefe de Estado possa se esconder atrás de vestes religiosas e fingir que não é. O líder de um regime terrorista que está impondo uma rede de organizações terroristas, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. E grupos por procuração por todo o Oriente Médio promovem terrorismo patrocinado pelo Estado contra os Estados Unidos e a Europa, espalhando caos e ameaças na região e no mundo. Fingem que, por ser chefe de Estado, ele não corre risco de assassinato. É um caso muito específico ao falar de Ali Khamenei. Duvido que isso se aplique em outro contexto no cenário internacional atual. Certo. Cenário. 30 em grande segundos medida, uma situação dos Estados Unidos contra o Irã. A primeira... John, vamos voltar para você. Jeff, agora vamos tentar. O que você acha? Eu acho que matar Khamenei foi errado. Ele era um assassino em massa, então matá-lo não foi como matar um líder democrático e moral. Na verdade, matá-lo só seria justificável se fosse provável sua substituição por um líder humano que traria democracia ao Irã. No entanto, matá-lo foi previsivelmente ineficaz e até contraproducente para produzir um regime melhor no Irã e lidar com o terrorismo no Oriente Médio. Isso o transformou em um mártir, fortalecendo, assim, o regime que ele liderava. Então, eu concordo em grande parte com o primeiro orador e com parte do que o outro orador disse. Certo, agora você vai ter mais de 30 segundos para dizer o que precisa dizer. A pergunta é: existe o risco de que atores mais nefastos vejam isso como um sinal de que qualquer um é um alvo válido? Dan. Eu não acho que atores realmente nefastos precisavam desse sinal. Mas isso vai criar uma norma na geopolítica? Não acho que vá criar, mas isso claramente baixou o sarrafo. Putin precisou que Israel ou os Estados Unidos matassem Khamenei, independentemente de quão eficaz ou ineficaz isso tenha sido, para que ele tentasse alvejar Zelensky. Duvido muito. Temo que estamos vivendo em uma era em que normas antes amplamente aceitas, ou pelo menos normas aceitas nos últimos 80 anos, de uma ordem mundial baseada em regras, ou talvez até mesmo desde a Paz de Westfália, nos últimos 2 séculos, ao longo de muitos séculos. Acho que essas normas estão sendo lentamente corroídas.
E claro, o atual residente da Casa Branca é ele mesmo muito responsável por grande parte disso. Mas, em geral, nosso mundo está se tornando cada vez mais hobbesiano, eu temo, e cada vez menos delicado e educado. John, o que você tem a dizer sobre isso? Ao falar da ordem internacional baseada em regras, trata-se em grande parte de uma ficção benigna aceita pelos países, especialmente após a Guerra Fria, quando não havia a desestabilização das grandes potências do tipo que temos visto nos últimos 15 anos. Pela China comunista, pela Rússia imperial e por um Irã muito agressivo e hostil no Oriente Médio. Hoje, o contexto geopolítico é bem diferente do de décadas atrás, e eu realmente não vejo isso acontecendo novamente, como mencionei na resposta inicial, em outras áreas. Isso foi muito específico para Ali Khamenei. Não vejo outro líder nacional sendo alvo dos Estados Unidos. Como outro escritor disse, regimes assassinos assassinam. De fato, não há como dissuadir alguém como Ali Khamenei, que mandou Qassem Soleimani matar milhares de americanos no Iraque durante 20 anos de guerras no Oriente Médio. Soleimani era, portanto, um alvo legítimo dos Estados Unidos. E grande parte da animosidade de Khamenei contra os Estados Unidos se baseia no que eles consideram ser a necessidade de vingança pela execução de Soleimani em 2020. Jeff, Minha opinião é simplesmente que é muito útil que haja uma proibição amplamente reconhecida contra o assassinato de chefes de Estado. E o valor dessa proibição é que ela protege chefes de Estado que são essencialmente bons, Que foram democraticamente eleitos. Nós não queremos que esses líderes estejam perpetuamente vulneráveis. Eu realmente acho que pode haver exceções. Você mencionou no início, ou alguém mencionou, que o assassinato de Hitler teria sido algo bom. O plano de assassinato foi frustrado e era principalmente doméstico, em vez de internacional. Mas ainda assim, A eliminação de um líder de um regime realmente maligno pode ser uma parte essencial do que é reconhecido no direito internacional como o fato de que a intervenção humanitária pode, em certos casos, ser permitida. para proteger uma população de seu próprio governo e para proteger outros estados de um governo pária desse tipo. Então, não podemos descartar completamente, mas precisamos distinguir entre bons líderes e maus líderes. E essa é uma distinção que é difícil para a maioria das pessoas manter. espera só um instante. Quero acrescentar algo porque, ao falar do Maduro, os Estados Unidos não o mataram. Eles o tiraram e trouxeram para os Estados Unidos. Então, isso quero dizer, é só mais uma linha tênue dentro do contínuo se você estiver olhando para ele. Jeff, quero que você responda essa primeiro. Ok. Eu realmente acho que, bem, neste caso em particular, o que aconteceu foi que um líder de um Estado soberano foi sequestrado e levado para outro Estado para ser processado criminalmente. Devemos considerar permissível, em muitos casos, prender líderes de estados e levá-los, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional, especialmente se eles já tiverem sido indiciados por esse tribunal. Como sabemos, Putin e Netanyahu já foram. Acho que seria perfeitamente aceitável prender qualquer um deles, ou ambos, e levá-los para a Haia. Dan? O tabu contra assassinatos não pode ser comparado, para responder a sua pergunta, a outros tabus existentes contra prisões, detenções ou sequestros. Simplesmente não é o mesmo tipo de ato que suscita questões morais. Não há moralidade envolvida. Você acaba discutindo sobre legalidade e algumas pessoas podem contestar a validade de qualquer coisa feita pelo TPI porque preferem a soberania acima de tudo. E também é possível argumentar o contrário. Eu diria que, como comecei a dizer nos meus comentários iniciais, sabe, a teoria da guerra justa, na verdade, e isso evoluiu ao longo dos milénios, ela permite a morte de combatentes e também de líderes. Não vejo necessariamente uma questão moral, mas sim prática. Então, em relação a Ali Khamenei, estou preparado para admitir um erro. Eu achei que as condições se aplicavam.
Achei que era quase uma ditadura de uma pessoa só e que o sistema desmoronaria se matassem Ali Khamenei. E então, nos primeiros dias, embora estivesse perfeitamente ciente de que uma linha havia sido cruzada, o tabu havia sido violado, um grande risco havia sido assumido, eu estava inclinado a comemorar isso. Eu esperava outro resultado, mas não foi o que ocorreu, por várias razões, como o fracasso dos americanos em se preparar para o bloqueio inevitável no Estreito de Hormuz. Mas o sistema iraniano certamente demonstrou e provou que, por mais malignos e tóxicos que possam ser, o sistema é resiliente demais para ruir com a morte de uma pessoa. E em uma situação como essa, a violação do tabu pode não valer a pena. Quando ouço John, parece que ele fala sobre quem merece morrer. Claro, muita gente merece morrer. E Jeff fala sobre como, você sabe, os líderes mundiais, aqueles entre eles que são democráticos e bons, deveriam ser protegidos. Mas isso é uma minoria dos líderes mundiais no cenário global hoje. Então voltamos às questões práticas. E na prática não vejo que o Irã tenha sido enfraquecido. Um tabu útil foi violado. E por isso eu temo, e digo isso com grande relutância, eu temo. John, Poderia ter sido espere, mesmo. desculpe, Dan, interrompendo. Temos que dar uma chance para o John falar. Só estou dizendo que foi um erro. Eu temo que foi um erro. Pode falar. Quero ouvir sua opinião sobre tudo isso. Certo, Sessão. certo. Obrigado. Vou dividir isso em 3 subtópicos, se puder. Sobre a legalidade, como sabemos, o direito internacional só é aplicado pelos países que realmente estão dispostos a fazê-lo. Não existe uma força policial internacional. A lei e o arcabouço jurídico internacional só valem se houver um mecanismo de aplicação. O Tribunal Penal Internacional está prestes a ser totalmente abandonado pelos Estados Unidos, que nunca o apoiaram desde o início, porque somos o único país com tropas em dezenas de nações pelo mundo. Isso colocaria o soldado americano em grande risco. Por isso, a questão levantada pelo secretário Rubio há vários dias aqui em Washington ganhará destaque. Sobre a moralidade, eu pergunto, comparado a quê? Não tenho certeza do porquê. Assassinatos são injustificáveis quando baixas civis em massa são permitidas e quando se invade países inteiros. Quando um líder específico causa problemas no país ou região, os sanções deliberadamente destinadas a empobrecer milhões de pessoas em um país e porque isso é moralmente aceitável. Mas assassinar o indivíduo responsável pelo caos, pela ameaça e pelos perigos não é. Sobre praticidade, acho que foi o Jeff que comentou e concordo totalmente. No fim, o país que comete o assassinato deve correr esse risco na expectativa de um resultado melhor. Se o resultado for pior, então foi um erro cometer o assassinato. Mas, novamente, eu não vejo mais nada no cenário internacional hoje em dia onde mais alguém possa ser alvo de assassinato. Do jeito que Ali Khamenei foi, dado o fato de que ele aprovava operações terroristas contra seus vizinhos, contra países distantes, contra líderes nacionais. Lembre-se, foi o governo Biden que processou um cidadão paquistanês no verão de 2024 e um cidadão afegão no final de 2024 por tentar assassinar o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Então ninguém começou isso, exceto do lado iraniano. E a ideia de que vamos deixar Ali Khamenei se esconder atrás de sua vestimenta de clérigo xiita e esquecer o fato de que ele é um líder terrorista de um regime terrorista que está tentando impor uma ameaça nuclear à região e ao mundo, eu acho que isso torna esse tipo de discussão insustentável em muitos. Se for sobre Khamenei, tudo bem. Sobre outros líderes nacionais, não vejo isso acontecendo tão cedo. Ninguém aqui, surpreendentemente, está dizendo que ele não merecia ou que há algo automaticamente imoral nisso. Eu acho que, até certo ponto, nós três concordamos. A questão é, qual foi o custo? E há um custo, claramente, ao violar um tabu e ultrapassar um limite. Valeu a pena no caso do Irã? E claro, Khamenei era um grande malfeitor. Mas vemos que o Irã, na ausência dele, dificilmente ficou intimidado, não parecem assustados. Os líderes atuais, na verdade, são ainda mais descarados que ele e, além de não recuarem em nada, estão endurecendo ainda mais suas posições. Então eu fico me perguntando se devo convidar, porque foi isso que aconteceu, o assassinato de Trump e Netanyahu nesse caso, porque é isso que eles vão tentar agora. Valeu a pena. E, para mim, não está tão claro que a resposta é sim quanto estava antes. É triste dizer, no dia 28 de fevereiro, e, aliás, há outros líderes no mundo cujas más ações podem provocar o tipo de assassinato em nome da justiça do qual você está falando. E, sabe, o número 1 pode estar sentado no Kremlin.
Jeff, O que você acha? Será que eu também Jack, poderia? Eu também só queria acrescentar que A descrição que John deu de Khamenei se aplica a líderes que ele provavelmente aprova, como Netanyahu, que tem sido culpado de muito terrorismo e assassinatos em Gaza e no Eu preciso Líbano e reagir outros a lugares. isso. Também controla armas nucleares. Armas. Posso? Por que devemos assumir que Netanyahu tem direito a ter armas nucleares Bem, que e tal outros isso? não? Netanyahu foi devidamente eleito em Israel, não apenas uma vez, mas, para o meu pesar, muitas e muitas vezes. Netanyahu foi um líder eleito democraticamente e suas políticas foram defensivas, não agressivas. Mas pode-se dizer que ele exagerou. Olha, os telespectadores da I24 e de outros canais sabem, eu acho muito bem que eu não sou fã do Netanyahu, mas, sinceramente, compará-lo ao Ali Khamenei, um terrorista totalmente desprezível no cenário mundial, eu acho que é injustificado. Agora, eu concordo com isso com a perspectiva do Dan. Jeff. Eu acho que Netanyahu foi culpado de assassinato em massa de pessoas inocentes intencionalmente em Gaza e do assassinato em massa de civis no Líbano. Essa ação não foi essencialmente defensiva. Na minha opinião, ela foi, em grande parte, direcionada a tentar forçar os palestinos a deixarem Gaza. Israel poderia ter garantido sua segurança contra o que restou do Hamas após 7 de outubro de 2023. Por meio de medidas estritamente defensivas. Então, eu realmente considero Netanyahu um terrorista, um genocida. Ele foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, Sabe, você pode fazer a comparação, Emily? Posso responder? Eu não acho que a comparação é o que mais me interessa. É simplesmente dizer que se declarássemos temporada de caça a líderes políticos culpados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e assim por diante, teríamos que ir muito além de Khomeini. No Jeff, não Iraque. quero entrar nisso. Não quero entrar nesse assunto, mas preciso dizer que se Netanyahu fosse genocida por responder ao 7 de outubro, talvez de forma exagerada, então eu me pergunto se você pensa o mesmo de Truman, não só por Hiroshima, mas também por Nagasaki. Na verdade, de Obama também, por ser responsável pela morte de muitos civis em Mossul. Acabar. Vivemos Sim, várias acho que eras de Truman genocídio. recebeu culpado de uma forma atroz de terrorismo ao bombardear e destruir 2 cidades japonesas. Eu só digo que Se acho eu que isso puder é entrar nessa terrorismo puro e discussão, simples. e Dan? E provavelmente o pior terrorismo que o Tudo mundo bem, então, já John, conheceu. comece. John, vai em frente, quer falar algo? Sim, eu quero. E Dan levantou um ponto interessante com outros precedentes. Vamos lembrar que o presidente Barack Obama, em 2011, ordenou ataques militares para executar Muammar Gaddafi. Eu não ouvi ninguém no mundo reclamar sobre possíveis escrúpulos em relação a um assassinato em 2011, quando se tratava do presidente Obama. É interessante que isso ocorra hoje nesse contexto de parceria entre Trump e Netanyahu contra Khamenei. E, novamente, Jeff, independentemente dos seus sentimentos pessoais sobre Netanyahu, meu ponto é que não vejo nenhum governo estrangeiro que, após o assassinato de Ali Khamenei, tenha se sentido encorajado a decidir que agora está tudo bem mirar em Netanyahu. Caso alguém queira mirar Netanyahu ou outro líder israelense, a execução de Khamenei não era necessária para eles terem seu próprio aval para John, agir. acho que isso tá Então, errado. não Acho que vejo isso tá nenhum errado. limite. Tendo sido ultrapassado aqui, esse é o meu ponto. E eu não acho que exista nenhum líder nacional, incluindo Putin, não conheço nenhum líder de governo em qualquer lugar do mundo que tenha qualquer intenção de assassinar Putin, incluindo Zelensky. Então eu quero ser realista aqui sobre se existem precedentes, e eu simplesmente não vejo nenhum. Acho isso muito específico. John, Questão acho que sobre o seríamos chamado ingênuos. líder supremo do Seríamos Irã. ingênuos se não percebêssemos que temos, aos olhos dos iranianos, validado o assassinato dos líderes de Israel e dos Estados Unidos. Eles basicamente disseram que agora fariam disso uma questão de princípio. Não sei se isso se limitaria só aos líderes atuais desses 2 países. Com certeza, abrimos a caixa de Pandora.
E os iranianos agora certamente estão determinados a Tudo vigar essa bem, sua é maneira. só isso. Desculpe. Dan, obrigada a todos. Foi um tema muito interessante. Obrigada novamente ao Dan, ao John e ao Jeff. Por favor, não vá embora. Fique aqui. Voltamos já após o intervalo.